Se seu aluno, cliente ou paciente tem osteoporose, ele pode fazer exercício resistido? É uma precaução ou uma contraindicação? Vamos discutir esse assunto nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, aqui é o canal Além da Cinesioterapia, nosso espaço para a gente discutir, estudar, revisar, tudo referente ao universo dos exercícios terapêuticos. Quando a gente fala de osteoporose, geralmente é uma condição na qual as pessoas acabam ficando com medo de prescrever exercícios, especialmente os exercícios resistidos para esse grupo de pacientes. Afinal, exercícios para pacientes que têm osteoporose e osteopenia são contraindicados ou configuram apenas uma precaução? A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica que tem como característica principal a redução na massa óssea mineralizada e tem uma associação muito forte com o desequilíbrio entre a reabsorção óssea e a formação de osso, e isso leva à fragilidade do tecido ósseo. A gente observa na osteoporose a perda de massa óssea com o estreitamento da diáfise do osso e o alargamento do canal medular. Com tudo isso, o osso fica menos capaz de suportar as demandas, aos estresses que são colocados a ele no dia a dia. Eles ficam suscetíveis a uma condição que a gente chama de fratura patológica, que é a fratura de um osso que já estava numa condição debilitada antes daquela fratura acontecer. Qualquer osso está sujeito a sofrer uma fratura, mas esses ossos mais frágeis têm uma susceptibilidade maior. Algumas regiões corporais são mais propensas a sofrer fraturas patológicas, como as vértebras, o fêmur, a região dos punhos e também as costelas. Por isso é de extrema importância a gente avaliar o paciente, como eu sempre digo aqui, conhecer o seu histórico, considerar os possíveis fatores de risco para desenvolvimento da osteoporose. Nós sabemos, por exemplo, que as mulheres na fase após a menopausa têm uma propensão maior de desenvolver osteoporose. Por isso é um grupo que a gente fica sempre atento. Nós temos também outro grupo de pacientes que chama atenção, que são aqueles que podem desenvolver uma osteoporose secundária. São aqueles pacientes que ficam muito tempo acamados por algum motivo, ou que precisam ser submetidos a algum tipo de imobilização, ou que fazem uso de medicamentos corticoides, imunossupressores, por um período prolongado de tempo. Todas essas condições propiciam o surgimento da osteoporose também. Portanto, se você está diante de um paciente que tem osteopenia ou osteoporose, você não pode descartar a possibilidade de acontecer uma fratura patológica. Mas isso não é motivo para você tirar o paciente do exercício resistido. A osteoporose configura uma precaução em relação à prática do exercício resistido. O exercício resistido propicia um efeito osteogênico na massa óssea que é muito interessante para esse paciente que está com osteoporose. Portanto, a gente não deve tirá-lo da prática de exercícios resistidos. Os outros tipos de exercícios terapêuticos são interessantes também, mas é justamente o exercício resistido que vai oferecer os maiores benefícios para essa população de pacientes com osteoporose, a fim de aumentar a densidade óssea. Então, a gente tem que encontrar uma condição equilibrada, um meio termo que não seja nem tão leve o exercício a ponto de não impor uma sobrecarga necessária para a gente ter o aumento da massa óssea, mas também não posso ir para o outro extremo, para uma intensidade muito elevada, porque existe o risco real de se produzir uma fratura patológica. E como a gente encontra, então, o caminho do meio, o equilíbrio numa condição como essa? Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês diretrizes para o treinamento resistido e precauções que a gente deve tomar para reduzir o risco de uma fratura patológica. Em relação à intensidade do exercício, nós devemos evitar treinamento com peso de alta intensidade e alto volume. Devemos lembrar sempre daquela relação inversamente proporcional que existe entre o volume e a intensidade, especialmente para o paciente com osteoporose. Nós devemos iniciar o treinamento com pesos com intensidade mínima, em torno de 40 a 60% de 1 RM, podendo progredir para a intensidade moderada.
que vai de 60% até menos de 80% de um RM. Nós não devemos chegar nos 80%. Em relação a repetições e séries, inicialmente fazer apenas uma série com vários exercícios de 8 a 12 repetições cada nas primeiras 6 a 8 semanas. Depois a gente pode progredir a intensidade e o volume, colocando mais repetições gradualmente. E no estágio mais avançado, desenvolver até 3 a 4 séries de cada exercício com níveis de intensidade moderados. Em relação à frequência, a recomendação das diretrizes é fazer exercício resistido em torno de 2 a 3 vezes por semana. Em relação ao tipo de exercício, a recomendação principal é a prática do exercício resistido, mas algumas precauções a gente deve ter nessa prática. O paciente com osteoporose não deve fazer exercícios que envolvam saltos, pulos, altos impactos. Os exercícios devem ser feitos em posturas que favoreçam o apoio do peso corporal. Também não devem ser feitos movimentos que envolvam altas velocidades. Então, muito cuidado com os exercícios de potência muscular. Também deve ser evitado flexão de tronco com rotação e flexão da coluna resistida nos finais da amplitude de movimento. Ou seja, não trabalhar com os extremos de ADM. Essas combinações podem colocar cargas excessivas na região anterior das vértebras, o que pode resultar em fraturas por compressão anterior. Em relação aos membros inferiores, pensando principalmente no fêmur, evite exercícios que coloquem o paciente em rotação. Esses movimentos de rotação dos quadris também não são interessantes para as pessoas com osteoporose, principalmente aquelas que têm fragilidade na porção proximal do fêmur. Também não devemos esquecer do fator equilíbrio. Muito cuidado em relação a exercícios que colocam o paciente em superfícies instáveis. Preferencialmente, coloque esse paciente sempre numa superfície estável, oferecendo o seu apoio também, o apoio de corrimão, de um espaldar, de superfícies que possam oferecer essa segurança para ele. Um cuidado extra nós devemos ter com aqueles pacientes que já têm um histórico de quedas. Nesse caso, pode ser mais recomendado você fazer esses exercícios com o paciente sentado numa cadeira. Se você está prescrevendo exercícios para um grupo, procure não trabalhar com muitos alunos, muitos pacientes ao mesmo tempo. Ou procure ter auxiliares, pessoas que trabalhem junto com você, monitorando, dando um suporte especial para essas pessoas que têm fragilidade. Ou, se trata de uma pessoa que tem um histórico de quedas, de fraturas, pode ser mais interessante trabalhar no 1 a 1, num trabalho individual com esse paciente, em vez de colocá-lo num grupo. Eu sei que é muito comum a gente ter medo de prescrever exercícios resistidos para esses pacientes que têm osteoporose, mas seguindo essas diretrizes, fazendo uma boa avaliação, acompanhando, monitorando o estado de saúde desse paciente, a gente consegue oferecer benefícios positivos para a sua mineralização óssea e trabalhar com segurança. É importante lembrar também que o tratamento da osteoporose envolve um acompanhamento com o nutricionista, com o médico, então nós devemos orientar o paciente a seguir rigorosamente todas essas recomendações para que todas elas, juntamente com o estímulo do exercício terapêutico, permitam o resultado desejado. Os exercícios resistidos para um paciente que tem osteoporose podem proporcionar a ele mais independência, mais autonomia. Siga à risca essas recomendações para você poder agregar valor à vida dos seus pacientes. É muito triste a gente ver que muitos profissionais acabam não oferecendo exercícios resistidos justamente por medo, por falta de conhecimento. Não é contraindicado a aplicação de exercícios para pacientes com osteoporose. Compartilhe essa ideia, faça esse vídeo chegar para mais pessoas para nós podermos beneficiar mais pacientes. Um abraço e até a próxima!